Podemos começar. Podemos começar. Legal. Bom, gente, boa tarde para todo mundo. Estou vendo vários nomezinhos aqui recorrentes das nossas capacitações, o que é muito bom. Bom, gente, só para dar um contexto aqui, antes de passar efetivamente aí para os nossos palestrantes, primeiro me apresentar, né, que sempre tem gente nova também chegando. Eu sou a Roberta, eu trabalho na GIZ, no Profissionais do Futuro, coordeno as ações junto à Rede Federal, com o objetivo aí de fomentar a oferta de cursos na área de energias renováveis, e a gente já vem trabalhando aí há algum tempinho, né, desde 2016, junto com o Ministério. E esses webinários, né, eles fazem parte do Profissionais do Futuro, com vistas aí à capacitação de docentes, né? São webinários abertos, não só para docentes, mas o objetivo principal aqui é a formação de docentes, justamente alinhado a esse objetivo do projeto, que é de fomentar e aumentar a oferta de cursos nessa área. Né? Então, ano passado, ou retrasado, já não me lembro, ano passado, a gente realizou uma série semelhante, né, de webinários, que foi também conduzida aí pela Fotovoltaica UFSC, que também é uma parceira aí de longa data nesse projeto, né, a Amanda estava com a gente, o Lucas também estava pela UFSC, e esse ano a gente conta aí com a parceria da ABGD também, entrando e ampliando aí, né, a nossa visibilidade, os nossos trabalhos, e visando aí trazer também conteúdos cada vez mais atuais do setor de energia. Então, a Jéssica está aqui com a gente na BGD, o Café também aí é parceiraço das nossas ações há muito tempo, veio para palestrar para a gente. Né, então, basicamente é isso, né? O objetivo nosso é esse, de trazer os conteúdos mais atuais. O ano passado a gente fez só para fotovoltaica, basicamente, alguma coisa de eficiência. Esse ano a gente está ampliando os temas, justamente porque a chamada Pronatec, né, do Ministério da Educação para fomentar, para financiar cursos na área de energias renováveis, esse ano ela diversificou os temas dos cursos, né, então a gente tem os temas aí das 6 áreas do Energif, que podem ser financiados pelo Ministério da Educação agora nessa chamada, que se encerra aí dia 25, para se ter as propostas, né, da rede federal. Então, aí a gente trouxe também temas diversificados aqui para cada um dos seminários, e a gente, pela GIZ, também vai realizar outras capacitações mais específicas para cada tema, que a gente está organizando aí, a gente vai trazer as informações nas próximas semanas. Acho que é isso, então. Jéssica, eu passo para você para dar uma palavrinha pela BGD. Oi, pessoal, boa tarde. Jéssica Soares, trabalho aqui na BGD, na área de comunicação e eventos. Estamos aí com essa parceria com a GIZ e outros parceiros no Profissionais do Futuro. Desejo aí não só um bom seminário aí, mas também uma boa jornada de aprendizado para todos. Esses eventos vão contar com parceiros, né, da instituição ABGD aí, alguns nomes. Eu espero estar trazendo bons nomes aí em parceria aí com a Roberta. A gente vai encontrar grandes nomes aí do setor para contribuir aí com o aprendizado de todos. Espero também aprender com vocês e qualquer coisa estou à disposição aí para vocês. Muito obrigada, Jéssica. E o meu nome é Amanda Mendes, eu sou pesquisadora do Fotovoltaica UFSC. Para quem estava aqui ano passado junto comigo e com a Roberta, já me conhece. Para quem não me conhece, muito prazer. Eu faço doutorado lá no Fotovoltaica UFSC e eu vou acompanhar vocês, né? Eu vou ser a host, vamos se dizer assim, destes webinários daqui até dezembro. Espero eu. Então, sempre vou estar aqui com vocês, e quando não estiver, outra pessoa do Fotovoltaica UFSC, igualmente conhecedora de tudo, estará aqui fazendo essa gestão, né, das participações que a gente tem. Hoje, né, o nosso primeiro webinário, a gente trouxe pessoas de peso. Então, o Lucas Nascimento, pesquisador lá do nosso laboratório, há 20 anos, ele ou mais, eu sempre me perco aí nas datas, ele é pesquisador do nosso laboratório, e o Carlos Café, que vão falar para a gente hoje. O Carlos Café também tem uma super bagagem que eu vou apresentar na frente, quando for o momento dele. Então, primeiro, agora, a gente vai ter uma palavrinha do Lucas. Nunca é uma palavrinha, né? O Lucas tem um instinto aí de professor, então ele vai trazer para a gente todos os conhecimentos e tudo que tem de novo
no mercado de tecnologia em fotovoltaica especificamente, e depois o Café vai falar para a gente complementar um pouco, olhando mais pelo lado também de mercado. Então, como eu já falei, o Lucas, ele é pesquisador do nosso laboratório há muitos, muitos anos, ele é engenheiro eletricista, mestre, doutor em engenharia civil, atualmente faz pós-doutorado no nosso laboratório, tem uma vasta experiência na parte de desempenho, análise de usinas, projetos, execução e tudo mais. E, Lucas, muito obrigada pela sua participação mais uma vez e por estar sempre aqui, sempre disponível para participar junto com a gente. Obrigado, Amanda. Boa tarde a todos e a todas. Sempre... Estão me ouvindo bem? Bem, Sim. Sempre muito bom participar, né, dos eventos da rede, poder sempre reencontrar os professores, né, que tanto de maneira presencial ou virtual sempre se fazem presentes, né, nos nossos treinamentos, né, nos webinars. É sempre uma satisfação, né, fazer parte, né, junto com a GIZ, né, que é um grande apoiador dessa iniciativa, né, de capacitação, né, e de poder fomentar esses ambientes, né, de discussão frequentes, né, com os professores e com os profissionais que, né, estão dedicados e interessados, né, ao tema, que agora não só mais fica limitado à energia solar fotovoltaica, como a Roberta colocou, agora a gente está indo muito mais além, né, tanto como né, transição energética, olhando para outras fontes, mas também, né, para todas as outras áreas correlatas, né, associadas a esse tema. Então, queria agradecer, né, e mais uma vez, né, queria, né, só desejar que a gente tenha aí um bom início, né, de treinamentos. Esse é o primeiro de uma série, né, que depois a Amanda vai poder mostrar quais são os próximos. Ficou aqui comigo, então, essa abertura, né, o qual eu espero deixar muitas petecas para que depois o Carlos Café possa trazer e detalhar com um pouco mais de tempo, né, e vivência, né, do que o Carlos Café tem feito aí na parte de monitoramento, operação, manutenção de usinas fotovoltaicas e todas as novidades que a gente tem, né, nesse tema. Então, eu queria iniciar minha apresentação, que tem esse tema, então, de novidades do mercado fotovoltaico. Trazendo um pouquinho só, eu sei que a gente tem que falar de novidades, mas eu queria só não deixar de falar de onde nós viemos, né? Então, a Amanda e eu somos pesquisadores desse grupo de pesquisa que eu estou mostrando aqui na tela. E aí, dentro, assim, do que a gente está discutindo, não só como o tema dessa apresentação de novidades do setor fotovoltaico, mas também até um pouco da dinâmica desses novos webinars que nós teremos dentro desses 10 encontros. Eles têm muita sinergia com o nosso laboratório, no sentido de nós começamos há 28 anos atrás, né, nosso grupo de pesquisa, focado na energia solar fotovoltaica. E com o tempo, naturalmente, a gente foi migrando para outras áreas. Armazenamento de energia, eletromobilidade, hidrogênio verde, assim como esses encontros que nós teremos aqui. Então, eles estão basicamente, né, abrangendo, né, uma maior número de áreas do conhecimento para poder atacar essas temáticas que estou mostrando na tela e muitas outras, né, que a Amanda vai detalhar no final do nosso webinar. Mas, iniciando um pouquinho sobre, de fato, minha fala, o que eu pretendo, né, mostrando de novidades. Bem, vamos começar com uma imagem que eu gosto muito e ela é muito persuasiva. Sempre quando alguém me pergunta se a energia solar é o caminho certo, tá? Se a energia solar é uma área interessante. Muitas vezes os alunos, né, questionam energia solar é uma área que no futuro seria uma área, digamos que vai ter mercado
Energia solar, de fato, é uma profissão do futuro. Com essas mudanças todas que estão acontecendo, a energia solar ainda é uma boa área? Bem, tentando responder essa pergunta para iniciar aqui minha apresentação, deixa eu mostrar um pouquinho desse gráfico. O que a gente está vendo aqui é basicamente como a energia solar ela ultrapassa as várias outras tecnologias à medida que o tempo passa em capacidade instalada. Então, lá em 2017, nós batemos um marco. Se a gente somar todas as usinas nucleares do mundo, em 2017, a gente ultrapassou essa potência com a soma de todas as usinas fotovoltaicas instaladas no mundo. Em 2022, a solar ultrapassou a eólica. A soma de todas as fotovoltaicas instaladas no mundo foi maior do que a soma de todas as usinas eólicas instaladas no mundo. Em 2023, ultrapassamos hidro. Em 2024, gás natural. Esse ano, a gente ultrapassa carvão. A gente vai ter mais energia solar do que todas as térmicas a carvão combinadas. E aí, lá no final do século, a gente tem algo importante. No final do século, nada, não está tão longe assim. No final da década, está pertinho. Na virada 2030, 2031, se a gente somar todas as fontes de energia que nós temos no planeta, em 2030, 2031, a gente espera ter mais solar do que a soma de todas as outras fontes combinadas. Essa é a expectativa que a gente espera do crescimento da solar. Então, primeiro, eu sei que a gente quer falar de novidade, mas solar vai continuar sendo novidade durante muito tempo. Né? Solar é realmente uma fonte, né, assim, transformadora, né, e que vocês podem apostar aí o futuro, né, dos seus alunos e o futuro, né, de muitos dos profissionais que estão ingressando nessa área, que é uma área certa, né, é uma área que tem um mercado em expansão, em franca expansão. Por quê? Bem, porque ela é a fonte mais barata. Se a gente olha, né, a nossa projeção de custos da energia solar, deixa eu pegar meu laser aqui, a energia solar é a minha curvinha aqui, marronzinha, posso chamar aqui, um magenta. Ela, ao longo dos anos, teve uma redução muito expressiva de custo e hoje ela é a fonte mais barata entre todas as nossas outras fontes. Então, cresceu tanto porque é barata, basicamente por isso. Cresceu tanto porque virou a fonte de energia mais barata que a gente tem hoje, quando comparada com todas as nossas outras fontes. Então, bem, isso é o presente, isso não é novidade, isso não é o futuro, isso é o que a gente tem hoje. Mas sabe o que a gente também tem hoje, que a gente ainda não, talvez, muitas vezes as pessoas já se antenaram que o mercado de armazenamento será um mercado importante, e ele é novidade. Mas quando a gente olha para os custos dos sistemas de armazenamento e a gente sobrepõe esses custos com os custos dos sistemas fotovoltaicos, e é isso que eu estou mostrando nesse gráfico. Em verdinho, eu tenho a redução de custos de maneira relativa, né, lá em 2010, da energia solar ao longo dos anos. Então, hoje a gente tem energia solar custando uma pequena fração do que ela custava, né, lá em 2010, tomando isso como referência. Menos de 5% do custo que ela tinha lá em 2010. Olha que interessante. Se eu sobreponho o preço das baterias a essa mesma curva de custo, eu tenho os sistemas de armazenamento apresentando as mesmas reduções muito impressionantes que a energia solar também apresentou. Ou seja, sistemas de armazenamento já são viáveis para um conjunto de aplicações, e com essas reduções que nós estamos vivenciando, se alguma aplicação ainda não é totalmente viável, ela será viável no curtíssimo prazo. Então, o armazenamento é, de fato, por uma questão econômica,
né, uma das nossas aliadas aqui, né, na nossa transição energética, que vai nos ajudar a resolver um conjunto de problemas, né, ou de oportunidades que estão surgindo aí no mercado. Né, desde problemas de constraint off, desde problemas, né, de restrições de rede, inversões de fluxo, que são temas muito recorrentes e que, né, a maneira mais natural que vários outros países têm resolvido esses problemas, né, o sistema de armazenamento é a maneira mais fácil de ser feito. Bem, quando a gente vai olhando para essas reduções de custo, né, nos sistemas fotovoltaicos e sistemas de armazenamento, isso está muito associado também a um outro lado, em que a gente tenta baratear o custo, né, dos nossos sistemas, das nossas soluções, entregando soluções que são muito otimizadas, muito baratas, mas elas também têm que ser, de certa maneira, produtivas. A gente tem que ter um bom desempenho dos nossos sistemas, a gente tem que ter boas produtividades, bons desempenhos. E esse é o ponto que eu queria chegar agora, que é um ponto que depois o café vai discutir um pouquinho mais com vocês também. O que a gente tem de novidades a nível de, vamos chamar, soluções, ferramentas que permitem que a gente possa otimizar as nossas usinas fotovoltaicas. Tanto em boas práticas, né, que antes eram muito caras e proibitivas e que agora estão disponíveis, quanto também com ferramentas, né, que a gente tem hoje no mercado. Mas eu queria falar sobre novidades que estão associadas à construção de usinas. Como é que a gente poderia e como a gente está construindo usinas cada vez mais otimizadas, cada vez mais produtivas, no sentido de ter, né, naquele quilowatt instalado, cada vez mais quilowatt-horas sendo gerados. Bem, geomembranas de alta refletividade têm sido muito discutidas em usinas bifaciais. Será que valeria a pena, numa usina bifacial, a gente manipular o solo? Será que isso seria algo interessante, né, para módulos bifaciais? Bem, deixa eu responder isso então, trazendo um pouquinho desse nosso projeto de P&D, que nós fizemos com esses parceiros, né, apoiadores aqui desse projeto. Esse foi um projeto em que a gente buscou fazer o quê, então? O que a gente está vendo na tela são um conjunto de rastreadores, todos idênticos, tá? Esses 4 primeiros aqui. Esse primeirinho aqui utilizava uma outra tecnologia, não precisamos falar dele. Esse sistema aqui atrás é um sistema fixo, que serve como uma referência. Mas o principal ponto desse P&D é o seguinte. Hoje, todos os módulos do mercado são bifaciais. Mesmo que a gente não aproveite muitas vezes esse benefício, né? Mas para os fabricantes de módulos, a célula, tipicamente, é uma célula bifacial. Então, muitas instalações, mesmo em instalações residenciais em que eu tenho um módulo sobreposto a um telhado, e eu não estou tendo nenhum benefício direto da bifacialidade, a célula ainda é bifacial, ela enxerga a luz dos dois lados, né, para muitas das novas instalações. Se eu estivesse afastando esse meu módulo da minha cobertura, vamos supor numa laje, em que tipicamente eu tenho alguma inclinação no telhado. A pergunta é, valeria a pena mudar a cor da minha laje? Ou numa usina, valeria a pena eu mudar o solo, eu beneficiar o solo para ter um aumento de produtividade da minha usina? Bem, essa é a novidade que eu queria discutir com vocês aqui. Esse foi um projeto de P&D em que nós avaliamos 4 tipos de solo. Esse primeiro solo aqui é um solo de bica corrida e, dando um highlight nele, ele tem um albedo aqui, ó, de 26%. Tá? Então, esse meu solo de bica corrida tem um albedo de 26%. A bica corrida não é um solo muito padrão. Bica corrida é aquela pedrinha que a gente normalmente utiliza em usinas fotovoltaicas, né? É uma pedra que a gente normalmente utiliza em pavimentação, né? Então, é um tipo de pedrinha muito utilizado por aí, em várias aplicações. Aqui eu não estou interessado tanto na pedrinha, eu estou interessado no albedo dela, que é um albedo de 26%, né? Um albedo de 26%.
Então, esse meu albedo de 26%, né, aqui da minha bica corrida, a minha pergunta é, vale a pena eu manter esse albedo ou vale a pena eu sobrepor a esse meu solo um solo mais reflexivo, como, por exemplo, uma areia, que tem um albedo de 41%? Ou será que vale a pena eu utilizar um rejeito de mineração? Esse meu solo aqui é um caulim. O caulim, ele é uma matéria-prima, né? A caulinita é utilizada para a gente fazer cerâmicas, né? O branquinho aqui da minha cerâmica, né, da minha xicrinha aqui, isso aqui é a caulinita que torna ele branquinho. Então, esse material, quando rejeitado, é muito barato e ele pode ser utilizado muitas vezes para beneficiar usinas. Então, testamos ele aqui. E por último, eu tenho aqui a brita de cemitério, né? Brita branquinha, aquela brita muito utilizada em paisagismo e em cemitérios, né? Estou jogando essa minha brita aqui por cima do meu solo. Bem, o que eu estou mostrando para vocês nesses percentuais é qual é o ganho que eu tenho de produção de energia ao longo de um ano, em relação ao meu solo padrão, que é o solo de bica corrida, que tem um albedo muito padrão dos solos convencionais aí, né? O 26% equivale quase a uma grama. Então a pergunta é, se eu jogo areia, que tem uma reflexão mais elevada, por cima de um solo padrão, como uma grama, quanto eu ganharia numa usina fotovoltaica com rastreamento de um eixo? 2%. É isso que eu ganho, 2% em um ano. O caulim aqui, ele mesmo tendo um albedo melhor que a areia, não se transformou num ganho tão elevado, porque esse caulim no nosso projeto, ele acabou, digamos, se deteriorando com o tempo. Eu tive um pouco de lixiviação das partículas de caulim pelo solo, e é por isso que ele não teve um desempenho tão elevado. Já aqui a minha brita branca teve um ganho de 4,7%. Bem, então, são ganhos bastante importantes, são ganhos bastante representativos, que em usinas fotovoltaicas são a bola da vez, né? Muita gente discutindo se vale a pena a gente beneficiar o solo. Bem, a primeira imagem que eu tinha mostrado para vocês era de uma geomembrana, né? Gente, rapidinho aqui. Pronto. Era de uma geomembrana. Assim como eu estou mostrando aqui. Essa geomembrana aqui para vocês, que agora substituiu as duas primeiras fileiras do meu projeto. Essa geomembrana tem um albedo de 60%. 60%. E depois de um ano, qual foi o ganho energético que a gente teve com essa geomembrana? 9%. 9% é o ganho energético acumulado que uma usina, né, teria com um material altamente reflexivo como esse que está sendo apresentado aqui. Então, sim, de fato, beneficiamento de solos de usinas fotovoltaicas tem sido algo, né, quando a gente está trazendo o tema de otimização de usinas, que é uma novidade, está sendo bastante discutido no mercado, né, materiais baratos para isso ser realizado, e é uma oportunidade, né, que tem sido muito discutida e muito utilizada por usinas hoje em operação no Brasil. Beleza, então, falei um pouquinho de otimização de usinas. Queria falar um pouquinho agora de tendências nas tecnologias dos módulos fotovoltaicos. Bem, isso aqui é um mapa do ITRPV. O ITRPV, né, então, é uma instituição que tem se dedicado a poder fazer os roadmaps, assim, os mapas de visão de como é que o mercado está se projetando a nível de, basicamente, tecnologias fotovoltaicas, topologias de células, questões que estão mais associadas à construção do módulo, de maneira a poder nortear os fabricantes de módulos fotovoltaicos com o que tem acontecido no mercado, né, e as projeções dos anos seguintes.
Então, o que eu estou mostrando aqui é como é que a gente vai observar o mercado fotovoltaico em tecnologias. Quais são as tecnologias que estão aparecendo, quais aquelas que estão se despedindo e quais são as novidades. Bem, então, do ponto de vista de despedidas, a tecnologia de PERC, que é a nossa tecnologia que até então é a tecnologia mais bem representada, né, no mercado, está passando por uma transição. A tecnologia de PERC está, né, sendo substituída gradativamente pela tecnologia TOPCon, né, pela tecnologia de módulos N-Type TOPCon. Eu não quero entrar em detalhes da estrutura dessas células. Essa não é uma aula para falar sobre a estrutura construtiva das células. O que eu quero falar é sobre qual é o benefício que essas tecnologias trazem, quais são os ganhos, o que elas têm de diferente. Então, basicamente, o que a gente está vendo é tecnologia PERC, que era até então a tecnologia dominante no mercado, dizendo até logo, tecnologia TOPCon assumindo protagonismo, e ali na frente, a tecnologia de heterojunção aparecendo. Bem, tecnologia TOPCon e PERC são células de silício cristalino convencionais, né, com características diferentes em relação à sua estrutura, mas a tecnologia de heterojunção, eu falei que eu não queria mostrar a estrutura, mas um detalhe eu queria mostrar. A tecnologia de heterojunção é uma tecnologia que tem uma camada... perdão. Aqui, é uma tecnologia que tem uma camada de silício amorfo sobre o módulo. Tá? É uma tecnologia que tem uma camadinha de silício amorfo. Então, ela tem benefícios associados à sua construção e a essa deposição de silício amorfo sobre uma célula de silício cristalino. Então, deixa eu mostrar um pouquinho qual é o benefício que a gente tem em relação às tecnologias atuais e essas novas que estão ou já sendo as novas protagonistas do mercado, como N-Type TOPCon, ou até mesmo as tecnologias que estão cada vez mais presentes no mercado e serão as tecnologias dominantes num futuro próximo, talvez. Bem, qual é o benefício, né, basicamente, das novas tecnologias que a gente tem no mercado? Um coeficiente de temperatura menor. Né? PERC, que era uma tecnologia dominante até então, tem um coeficiente de temperatura de menos 34% por grau Celsius. Significa que cada grau Celsius que o módulo fotovoltaico ultrapassa 25 graus, 0,34% de perda é o que a gente tem na redução de potência desse módulo. Se eu olho para a tecnologia de N-Type TOPCon, eu já tenho uma perda menor, de menos 0,34 para menos 0,29. Aqui, em sistemas fotovoltaicos, não importa o tipo, residenciais, industriais ou usinas, temperatura é o nosso maior mecanismo de perda. Então, quando a gente otimiza uma tecnologia, né, em função desse parâmetro, são pontos percentuais importantes que eu ganho na minha usina. Então, aqui, se eu tenho um módulo fotovoltaico que está a 35 graus Celsius, significa que ele está 10 graus acima da referência. Então, um módulo de PERC teria uma perda de 3,4%, enquanto um módulo de N-Type teria só uma perda de 2,9%. À medida que a gente tem módulos fotovoltaicos em temperaturas bastante mais elevadas, 60, 70 graus Celsius em operação, essas diferenças começam a fazer diferença, né, na nossa produtividade, no nosso desempenho. Quando a gente vai para a tecnologia de heterojunção, esse coeficiente reduz ainda mais, né, ele vai para 0,26. Não é só isso o benefício da tecnologia atual, N-Type, né, e o que se projeta para tecnologia de heterojunção. A degradação também melhora. Hoje os módulos têm uma expectativa de degradação de 0,45% por ano para módulos PERC. Para módulos N-Type TOPCon, isso já reduz para 0,4%. E para módulos heterojunção ainda menor, 0,5%.
Então quer dizer que eu continuo gerando cada vez montantes mais elevados de energia, admitindo que o módulo está degradando cada vez menos. Bem, todos os nossos módulos são bifaciais. Então, bifacialidade é um benefício que a gente convive. Quando a gente olha para a bifacialidade desses módulos, mais uma vez, eu tinha módulos PERC que tinham uma bifacialidade aqui na casa de uns 70%. Para módulos N-Type, essa bifacialidade aumenta, lá na casa de uns 80%. Tá? E o futuro projeta, né, uma bifacialidade ainda maior, né, como um melhoramento desses módulos. Agora, para a tecnologia de heterojunção, essa bifacialidade é ainda melhor, né, com projeções na casa de 85%, 90% de bifacialidade para esses módulos. Então, eu tenho módulos em que cada vez mais a parte inferior é tão produtiva quanto a parte superior. A gente não falou sobre isso, mas bifacialidade é essa relação de quão produtiva é a parte inferior do módulo, a parte posterior do módulo, comparado com a parte frontal. Então, se eu meço, né, a minha capacidade de entregar potência frontal do meu módulo, quando comparada com a parte inferior, a relação entre essas duas é o que eu chamo de bifacialidade. Se fosse 100%, significaria que a parte de baixo seria tão boa quanto a parte frontal, né? Ela não é ideal, né? Então eu tenho um fator que é esse meu fator de bifacialidade. Então é isso que a gente projeta aí, né, para hoje e para os próximos anos para tecnologias. Bem, os módulos fotovoltaicos, então, têm essa transição natural de tecnologia, mas também tem um ponto importante. Os módulos fotovoltaicos estão crescendo. Na verdade, eles já cresceram, tá? Eles já cresceram. Os módulos fotovoltaicos têm uma célula fotovoltaica que naturalmente está crescendo, tá? Então, a gente tinha lá atrás células pequenininhas de padrão M6 ou M10, que eram essas células de 166 por 166, depois passaram para células de 182 por 182, agora a gente tem células muito grandes, de 210 por 210 milímetros, são células de 21 por 21 centímetros. São células muito grandes. É claro, essas células são cortadas, né, quando a gente constrói nosso módulo, pode ser ao meio, uma célula half cell, ou pode ser 3, né, que é um terço de cut. Mas eu não quero falar da célula, eu quero falar do impacto que a gente tem, né, de uma célula maior quando a gente está olhando para um módulo. E o que a gente está projetando para módulos fotovoltaicos, tá? São módulos que são módulos de grande área. Então, hoje, um módulo de grande área é o que a gente está chamando de módulos de 3 metros quadrados. São módulos que tipicamente têm uma altura de uns 2,40 metros por cerca de 1,30 de largura. Então, esses são os nossos módulos atuais. Mas quando a gente olha a participação, tá, aqui em laranjinha, do futuro, de módulos fotovoltaicos de grande área, de 2,5 a 3 metros quadrados, ao longo dos próximos anos, é cada vez mais dominante essa topologia de módulo. Veio para ficar. Os grandões não retrocederão, tá? Os módulos grandes vieram para ficar. Módulos maiores que 3 metros quadrados, bem, aí a gente já chegou numa área já, talvez, limite. Mas a participação de módulos grandes, ela está cada vez mais presente. Mas tem um ponto aqui, né, com essa novidade que está, então, trazida aí, né, no nosso mercado. Um módulo fotovoltaico grande, primeiro, não necessariamente ele se traduz em eficiência. Eu posso ter módulos de área menor que têm a mesma eficiência, exatamente o mesmo desempenho e todas as características técnicas de um módulo maior. Um módulo grande simplesmente é um módulo que tem maior potência, mas isso não está associado a nenhum tipo de melhoramento associado à eficiência da célula, degradação associada a esse módulo. Podem ser módulos que são idênticos,
apenas com dimensões diferentes. Esse é um ponto importante. Mas quando a gente vai para módulos grandes, a gente tem um ponto importante. Um ponto muito importante. Esse ponto é o que o mercado já traz há algum tempo, só no notícia de 2023. Colei ela de novo aqui para a gente trazer esse tema, e para mim é um tema importante de ser trazido aqui, como algo, né, importante para a questão de não só novidades, mas pontos que a gente precisa estar ciente, né, assim, de implicações, oportunidades no mercado, né? Para o café isso é uma oportunidade, isso não é um problema. Grandes módulos, né? Bigger módulos, bigger headaches. Então, módulos grandes, maiores as minhas dores de cabeça. Por que maiores as minhas dores de cabeça? Bem, não necessariamente isso está associado ao módulo ser grande. Isso está associado a uma mudança que, naturalmente, a gente precisou trazer no módulo fotovoltaico à medida que ele ficou grandão. Os módulos antigos, aqueles módulos que eu mostrei aqui na minha imagem, que são os módulos, esses aqui, menores que 2,5 metros quadrados, os nossos módulos de geração antiga, tá? Eles eram módulos, muitas vezes, monofaciais, eram módulos que tinham só um vidro, que era o vidro da frente, atrás eles tinham uma película de Tedlar, né? Um filme de Tedlar. Mas o vidro da frente era um vidro grosso, de 3,2 milímetros, ele era um vidro temperado. Quando a gente vai para um módulo dessa área, de 3 metros quadrados, ficou caro fazer um módulo grandão de 3,2 milímetros de vidro. Então o vidro emagreceu. Hoje nós usamos 2 vidros, um vidro na parte de cima e um vidro na parte de baixo, que o módulo é bifacial, né? Então eu preciso que passe luz na parte de baixo, então são 2 vidros, e esse vidro é magrinho, são 2 vidros de 2 milímetros. 2 vidros de 2 milímetros, eles não só emagreceram, eles sofreram uma importante mudança no seu processo. O vidro de 3,2 milímetros, ele é completamente temperado. O vidro de 2 milímetros, a gente não consegue fazer uma têmpera completa. O processo de têmpera no vidro, de aquecer e resfriar rapidamente, vidros finos têm uma complexidade técnica muito grande. Então a gente não consegue fazer uma têmpera completa no vidro. O que a gente faz é um endurecimento térmico. Chama Heat and Strengthening Glass. Fica um pouquinho mais duro, forte, mas não é temperado. Bem, por que eu estou contando tudo isso? Porque o que tem surgido no mercado, gente, tá, é o seguinte. Por que dor de cabeça? Lembram lá da minha usina que eu mostrei? Né, dos diferentes solos. Sabe o que mais que a gente descobriu? A gente descobriu que o vidro pode trincar. De maneira espontânea. Esse projeto, ele foi instalado lá em 2023, tá? Já tem bastante tempo. E depois de ter sido instalado, a gente notou algo importante. Os vidros começaram a trincar. Todas as cores coloridas aqui são vidros trincados. Perdão. Isso aqui foi instalado lá em 2022 ainda. Lá em 2022, tá? Esses módulos foram instalados e começaram a trincar. Um total de 60% de vidros trincados. O vidro trincou. Tá? Então, o vidro trincou. A célula está maravilhosa. Se a gente chamasse o café para fazer as técnicas dele de termografia, curva IV, eletroluminescência, a gente ia ver que nenhum problema na célula, na saúde do módulo por enquanto. É somente uma trinca no vidro. Bem, essa trinca no vidro, originalmente, ela foi apontada pelo fabricante do módulo como, olha, existe uma inconsistência aqui, tá? Uma inconformidade de instalação. O fabricante do tracker usou aqui um parafuso que não era o parafuso homologado. Vamos então, basicamente, não foi o parafuso, foi o ômega, tá? As estruturas de suporte, elas eram mais compridas do que o fabricante orientava como adequado, mas não tem problema. Isso aqui é um projeto de P&D. Nós tiramos todos os módulos, substituímos os ômegas como os sugeridos pelo fabricante do módulo,
Fizemos metade da minha instalação com os ômegas originais, a outra metade com os ômegas sugeridos por ele, e os módulos continuaram trincando. Os vidros continuaram trincando. Ou seja, essa não é uma questão só que está associada às estruturas ou às compatibilidades de equipamentos. Né, as trincas espontâneas em módulos fotovoltaicos de vidro-vidro são muitas vezes causadas pelas características naturais, construtivas do módulo fotovoltaico, em função dessa redução da espessura do vidro e desse enfraquecimento associado, né, à sua construção. Isso tem levado as usinas fotovoltaicas no Brasil a apresentar percentuais como esses aqui, tá? Isso aqui é uma usina de grande porte, o qual a gente, né, tem apoio técnico, né, independente para problemas relacionados às suas operações. Essa é uma usina, então, que tem 1 milhão de módulos instalados, 10% trincados. Isso aqui é 40 megawatts de módulos trincados apenas. Apenas não, né? 40 mega tem... Essa é uma usina de 400 mega, o qual 40 mega são módulos trincados. É um percentual bastante impressionante, e é uma oportunidade, um ponto interessante para a gente trazer aqui para a nossa discussão. Bem, falei bastante de módulos, novidades, tudo mais. Quero começar a falar agora, já no meu finalzinho, né? Já estou bem no finalzinho do meu tempo aqui. Quero falar de outros temas. Temas polêmicos agora. Segurança em sistemas fotovoltaicos. Segurança em sistemas fotovoltaicos. Bem, vamos lá. Nós tivemos aqui pelo Corpo de Bombeiros, inicialmente lá de Minas Gerais, um grupo de instruções normativas em relação a proteções de sistemas, proteções gerais, né, mas que incluíam boas práticas associadas a sistemas fotovoltaicos. Bem, foi a primeira publicação que nós tivemos, né, que trazia, então, as nossas primeiras sugestões de proteção e preocupação com sistemas fotovoltaicos e incêndio em sistemas fotovoltaicos. Depois, Goiás trouxe, né, também sua instrução normativa, e aí a gente teve uma portaria do Inmetro, né, que não estava associada aos bombeiros, mas ela já tornava, né, obrigatório a FCI em inversores. Depois, nessa nossa linha do tempo, a gente teve Mato Grosso, com também uma instrução normativa do Corpo de Bombeiros. E aí, agora, super recente, a gente teve uma publicação nova, uma NBR nova, que é a 17193. Segurança contra incêndio em instalações fotovoltaicas. Requisitos e especificações de projeto. Uso em edificações. Por que essa norma é tão polêmica? Porque ela traz mudanças importantes nos nossos requisitos. O FCI já era obrigatório, já era uma transição que todo inversor tinha. A gente não falou que é FCI, né? O FCI é a sigla de Arc Fault Circuit Interrupter. É um interruptor automático de desligamento do inversor quando nós temos um arco elétrico. O arco elétrico acontece quando a gente tem um mau contato nas instalações, que é o que tipicamente gera, é o que tipicamente, né, é o que cria as condições para a gente ter um incêndio, né? Então, se a gente consegue identificar esse arco elétrico e desligar o inversor, eu mitigo esse problema. Então, a NBR ela já traz, né, de certa maneira, uma funcionalidade do inversor que nós já tínhamos antes. Mas ela traz algo novo. Ela traz a obrigatoriedade também de um dispositivo de desligamento rápido do sistema, né, chamado Rapid Shutdown. E esse mecanismo, ele exige que nós tenhamos uma mudança importante na topologia de como nós estamos instalando os nossos sistemas fotovoltaicos. Os inversores string, agora, sozinhos,
eles não conseguiriam atender todos os requisitos de desligamento rápido da minha instalação fotovoltaica através desse dispositivo de desligamento rápido, que precisa estar instalado, acessível fora da nossa residência, para que um bombeiro possa desligar rapidamente em caso de incêndio. E ao apertar esse botão de desligamento rápido, eu automaticamente garanto que o potencial elétrico dos meus módulos fotovoltaicos ele vai basicamente para zero. Para eu conseguir fazer isso, somente o inversor string não consegue, só com as suas funcionalidades, garantir essa segurança. Então eu preciso ter também eletrônica de potência associada lá debaixo dos meus módulos. Ou seja, é uma mudança importante que a gente tem, né, na construção dos nossos sistemas. A gente está mais ou menos migrando Desculpem, gente. A gente está mais ou menos migrando o nosso padrão para o padrão americano, né, de instalações que utiliza de maneira dominante, né, microinversores, né, ou otimizadores para garantir essas características de segurança. Essa norma apareceu no mercado e uma semana depois ela já saiu para revisão. Então é uma norma bastante polêmica, mas que vocês precisam estar ligados. É uma mudança importante que a gente tem no nosso setor, associada à topologia dos nossos sistemas. Tá? Então, vocês precisam estar antenados nisso. Estou chegando no fim. Já me passaram meu tempo. Otimização agora das nossas estruturas, rastreadores. Eu vou mostrar aqui, gente, uma funcionalidade que não é muito novidade. Talvez seja novidade, né, para o nosso público. Ela não é uma novidade como uma funcionalidade, mas ela é uma novidade no sentido de que pouca gente está usando essa novidade. E pouca gente sabe o ganho que ela tem. O que eu quero falar aqui é otimizar rastreadores para uma condição muito interessante. Num dia ensolarado, o meu rastreador fica seguindo o sol. Mas aí se eu tiver uma nuvem? E aí eu comecei a aumentar, meu dia está cada vez mais nublado, mais nublado, mais nublado. Será que vale a pena ainda continuar seguindo o sol? Não vale. Se o dia está completamente nublado, sabe o que vale a pena? Vale a pena eu olhar para cima. Porque aí eu tenho uma irradiação difusa que é bastante... Não é bastante maior. Ela é um pouco maior do que se eu ficar seguindo o sol. E aí o que eu ganho se nesses momentos de irradiação difusa elevada, eu falo, rastreador, vai para a horizontal. Eu ganho um pouquinho de energia. Então, essa usina que a gente está mostrando aqui, ó, é um... Bem, assim, todo mundo está usando essa funcionalidade, mas às vezes é difícil alguém mostrar assim quanto que a gente ganha de fato com isso, né? Em projetos. Essa aqui é uma usina do café, ele nem sabe, mas é uma usina em que a gente está testando, né, esse algoritmo e validando ele, medindo esse rastreador é de um fabricante brasileiro, né? E aí quanto que a gente ganha depois de monitorar e validar que esse dispositivo, essa topologia funciona, né? Num dia nublado, eu basicamente fico horizontal ao invés de seguir o sol. Eu ganho 0,4%. Pode parecer pouquinho, mas a gente está assim, ó, buscando otimizações aonde dá em usinas fotovoltaicas. E assim como esse tipo de melhoramento em rastreadores, nós temos muitos outros. O rastreador ele pode se defender do granizo, quando a gente detectar que tem granizo. A gente pode otimizar o rastreador para ter uma melhor autolimpeza quando a gente tem chuva. Eu posso utilizar o meu rastreador não somente para beneficiar a minha geração fotovoltaica, mas eu também posso consorciar o meu rastreador fotovoltaico para beneficiar a plantinha que eu talvez tenha plantado embaixo. Então aqui é o meu último slide de agrivoltaico. Sistemas agrivoltaicos nada mais são do que o consórcio entre energia solar e a agricultura. A primeira foto do nosso laboratório eu não mostrei, mas aqui está
o nosso sistema agrovoltaico, que está instalado, né, no nosso laboratório. Então, é esse sistema que está aqui ainda estava sem grama, agora ele já está todo gramado, já tem as suas plantinhas, é alface, tá? Aqui a gente faz, como primeiro piloto, a gente tem alface no nossos sistemas agrivoltaicos, que basicamente, né, não comentei o que eles são o consórcio da agricultura e energia solar. Ou seja, eu tento, de certa maneira, não somente aproveitar que aquele espaço está sobrando para plantar alguma coisa, isso também pode ser utilizado, mas eu tento identificar culturas que podem se beneficiar desse meu plantio, né, que possam ter uma otimização da produtividade. Estou colhendo cabeças de alface maiores, o meu alface está crescendo mais rápido. Então esse é o benefício, né, de a gente tentar encontrar cultivos e culturas que se beneficiam disso. Nesse nosso caso aqui, falando de rastreadores, o rastreador ele também fica olhando a umidade do solo. Se o solo está sofrendo muito, está muito seco, a planta está muito quente, o rastreador faz sombra para proteger a plantinha embaixo, para não deixar ela sofrer tanto, né? Então também tem aqui, né, esse... desculpe, gente, estava no meu último slide, saiu sem querer. Então aqui a gente também tem esse benefício. Mas por último, eu não queria deixar de mencionar que nos sistemas agrivoltaicos a gente não somente precisa instalar os sistemas instalados sobre uma planta. A gente também pode instalar sistemas verticais. Os sistemas verticais, eles também são muito utilizados na agricultura, seja como cerca para manejo de gado, ou seja, como cerca também para manejo de gado, ou não cerca, mas basicamente como usina, né, limitando os espaços e tendo aqui a geração fotovoltaica consorciada com a agricultura, mas numa estrutura que eu não tenho ocupação de área, né, assim, as áreas são bastante limitadas. Qual é o benefício do vertical? Qual que é o legal do módulo vertical? Aqui em vermelhinho, eu tenho uma curva de geração de um sistema fotovoltaico que está inclinado, fixo, olhando para o sol. E aqui, em azulzinho, eu tenho um sistema bifacial que durante o dia olha para um lado. Ao meio-dia, como o sol está passando aqui em cima do meu sistema, é claro, ele quase não está pegando luz, então eu tenho essa redução grande de potência. E aí lá no final do dia, no pôr do sol, eu tenho essa minha outra curvinha. Como o módulo é bifacial, né, então eu tenho muitas vezes o final do dia com uma curva que pode ser um pouquinho menor do que do início, mas o ponto que eu quero falar é, quando eu comparo essas duas curvas, basicamente o que eu perdi aqui no meio é o que eu ganhei a mais aqui no início do dia e no final do dia. Então a curva de geração de um sistema vertical é quase idêntica à de um sistema fixo. Usinas fotovoltaicas verticais. É isso que está sendo muito discutido, então, em áreas em que, se eu fosse instalar uma usina fixa, talvez isso aqui possa ser uma alternativa. Desde que, claro, eu tenha afastamentos bons entre fileiras, já que aqui, vocês podem notar, né, a sombra ela se projeta, né, de maneira bem importante. Então aqui eu teria que ter afastamentos grandes, mas como barreira, como cerca, tem sido uma alternativa muito utilizada. E é o que a gente, né, só para voltar ao nosso projeto, né, aqui nos nossos sistemas aqui eu tenho, né, duas cercas verticais, onde a gente também tem monitorado isso. Bem, eu estourei o tempo, tá? Mas eu queria agradecer mais uma vez aí a oportunidade e passar imediatamente a bola para o café falar. Maravilha, Luquinhas. Valeu. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Super pessoal? bem. Maravilha. Obrigado, Lucas. Queria agradecer a GIZ pelo convite, à Universidade Federal de Santa Catarina. Estou aqui representando a BGD hoje, a Associação Brasileira de Geração Distribuída, como vice-presidente da associação, mas também como empresário do setor. Então, vou compartilhar a minha apresentação. Deixa eu só dar o share na tela, um minutinho. Janela.
Vamos lá. Imagino que vocês estejam vendo a minha tela. Deixa eu ver. Estamos vendo. Vendo? Tranquilo? Estamos vendo. Estamos vendo o Meet agora. Agora isso. O slide apareceu? Aham. Legal. Bom, dando continuidade, então, pessoal, ao que o Lucas falou, né, eu recentemente, pensando em futuro, novas tecnologias, eu escrevi um texto que eu peguei de um cara lá da Austrália, sobre alguns critérios que me fazem pensar no que é nova tecnologia e como é que a gente vai aplicar essa tecnologia nas usinas e no setor fotovoltaico como um todo. E se a gente fizer um diagnóstico rápido, né, nesses últimos 5 anos, e o Lucas evidenciou muito a evolução exponencial do mercado, cresceu muito rápido no mundo inteiro, né, e cresceu muito rápido no Brasil. E como empresário e conhecendo o setor, né, como um todo, nós participamos aí de uma prova de velocidade. O mundo participou de uma prova de velocidade, onde a gente tinha ali 3 treinadores ou 3 critérios que a gente utilizaria para fazer esse mercado funcionar, que é o custo nivelado de energia, ou seja, a gente está buscando pela energia mais barata. Ficou evidenciado no slide do Lucas aqui, a energia solar ali já assegurou a posição de ser uma fonte de energia mais barata, né? Depois eu tenho o custo total de propriedade, ou seja, além de eu ter uma energia mais barata como um todo, os equipamentos, né, têm reduzido o seu custo de forma bastante exponencial também, como as baterias e outros itens que vão agregar valor à usina fotovoltaica. E o outro elemento que deu essa velocidade ao mercado foi a taxa de retorno, ou seja, o morador de uma casa, o dono de um supermercado, o construtor de uma usina, construiu uma usina na expectativa de ter ali o seu dinheiro e um retorno de investimento sobre aquele capital investido para ele gerar a própria energia e poder compartilhar essa energia. E nesse mercado como um todo, isso levou ao custo de energia a um custo muito próximo de zero, um custo marginal muito próximo de zero da energia. Mas isso traz outros desafios, né? E é aí que eu enxergo a evolução tecnológica e a continuidade da exponencialidade do mercado. Porque essas métricas, custo nivelado, custo dos equipamentos e a taxa de retorno continuam válidas, né? Mas eu acho que a gente colocar o custo nivelado de valor vai trazer um novo desafio para o mercado e para os profissionais. Porque, além de eu gerar energia, eu preciso ter força para gerar valor em momentos críticos. Ou seja, não basta mais eu gerar energia mais barata. Eu preciso ter mais força, ou mais potência, ou mais disponibilidade em alguns momentos do dia, né? Eu preciso ter agilidade, né? Então, eu preciso ter uma resposta à demanda, uma resposta que seja flexível, aumentar a flexibilidade, que ela consiga absorver todos os recursos solares e energéticos que vão ser tratados no webinários aqui até o final do ano, mas eu preciso que todos eles também participem de um mercado de resposta e de flexibilidade. E, não mais importante, todo esse investimento que foi feito com a equipe de treinadores ali na época dos velocistas, ela passa a ter um outro treinador, que é, na verdade, a confiabilidade, né? Ou seja, tudo que a gente está falando aqui de energia solar, fotovoltaica e dos recursos distribuídos, a gente está falando de confiabilidade. E confiabilidade precisa trabalhar no horizonte de 25 anos. Então, é nesse cenário que eu enxergo as novas tecnologias se inserindo, né? É uma mudança de conceito, né? Onde a gente vai ter que agregar valor ao que já está feito. Então, acho que esse é um primeiro ponto que eu queria colocar. Um segundo ponto, que eu até li hoje e inseri aqui na minha apresentação, foi a questão da eletrificação. Também existe um desvio, né, porque hoje a eletricidade representa 22% do consumo final de energia. Essa ilustração que eu coloquei aqui para vocês, ela evidencia o seguinte: a taxa de eletrificação, né, de alguns países, né, em relação à penetração de solar e eólico no eixo Y. E aí, o que fica claro é que para a gente manter e colocar essas tecnologias novas de fotovoltaica e todas as adjacentes que vão junto, que vem a galope dessa explosão de mercado que aconteceu,
ela exige uma eletrificação mais acelerada da sociedade como um todo. E, pegando um gancho no que eu falei anteriormente, os investimentos que foram feitos na energia solar são tão ou mais vultosos do que os que seriam necessários para a rede elétrica acompanhar na mesma velocidade. Então, tem dois elementos que também se colocam a favor dessa evolução e dessa inovação, porque aqui, se a gente vai ver, a China e o Vietnã continuam com taxas de eletrificação muito grandes, mas se a gente buscar o Brasil bem no topo à esquerda, a gente tem uma altíssima penetração de renováveis, mas a gente tem uma taxa muito baixa de eletrificação, assim como outros países, como os Estados Unidos, estamos aqui, a gente tem a Alemanha, que está até abaixo do Brasil. Então, existe um cenário de eletrificação, ou de novas demandas, que vão tornar as fontes solares ainda mais competitivas, desde que haja investimento adequado na rede elétrica. E isso traz uma primeira inovação, que ela é comum, a gente está vivenciando, que é a digitalização, né? Mas a gente realmente precisa pensar em como agregar o recurso energético distribuído e o solar fotovoltaico numa esfera com maior demanda de eletricidade. E aí vem as baterias, que o Lucas citou, dentro desse cenário, os próprios carros elétricos, que são baterias ambulantes, né? E para tudo isso funcionar, eu preciso de investir muito recurso na digitalização da energia. Então, eu tive no Sinase, que é um evento na última semana em Minas Gerais, e foi citado aí no Fórum de Smart Grid que é necessária a expansão de medidores inteligentes de forma urgente para a gente conseguir ter sinais de preço locacionais e estruturar melhor toda a amplitude que a gente tem nas tecnologias de geração distribuída. Então, a digitalização viria como uma das inovações que o solar exige, né? E quando a gente vai para o campo em si, ou seja, eu vou analisar o ciclo de vida de uma usina solar, eu sempre gosto de mostrar esse slide, a gente vai identificar as inovações acontecendo ciclicamente e se alimentando, né? Então, eu tenho planejamento, engenharia, construção, operação e manutenção, e o descarte, a reciclagem, para depois replanejar, redesenhar e fazer isso tudo continuar funcionando. O que eu tenho percebido nas novas tecnologias é reduzir o tempo de pessoas no campo. Eu tenho reparado essa tendência, ou seja, menos pessoas trabalhando e mais tecnologia trabalhando. Isso, de um ponto de vista de segurança, é um ponto que é importante a gente chamar a atenção. O Lucas chamou a atenção da segurança para os incêndios, né? Mas você tem a segurança intrínseca do próprio trabalhador também, né? No dia a dia, na operação e na manutenção, e no cuidado desse ativo 25 anos. Então, a inovação e a tecnologia ela tem muito a contribuir para reduzir o tempo de pessoas, né? E quando eu falo tempo de pessoas, vem uma outra restrição que o mercado tem encontrado. Eu acho que é uma unanimidade, mas é importante a gente pensar, porque a gente está no meio de uma formação de profissionais do futuro, é que eu, como profissional do mercado, detecto uma ausência massiva de profissionais para trabalhar hoje conosco em todas as áreas, seja no planejamento, seja na engenharia, na construção, principalmente na operação e manutenção. Existe uma carência muito grande de profissionais. E isso eu acho que eu vi nos Estados Unidos, a tendência de usar mais mão de obra, mais tecnologia, é justamente pela mão de obra muito cara ou a não disponibilidade dela. Uma outra coisa que a gente tem sido desafiado, com um ambiente regulatório que muda muito, né, e a tendência é que mude mesmo, todas as usinas fotovoltaicas como um todo, elas vão precisar ter o seu desempenho assegurado. Então, o Lucas citou a questão da aplicação da manta. A manta é um dos artifícios que a gente usa para aumentar o desempenho, né, porque a gente tem outras características que vão exigir que cada ganho de 1% no desempenho vão tornar o meu investimento cada vez melhor. E como há uma restrição e uma possibilidade de restrição de valoração dos créditos, dos recursos da geração distribuída e da própria solar, todos os ganhos de desempenho passam a fazer muito sentido nesse ciclo. Um outro processo também que envolve novas tecnologias e que o Lucas citou com relação ao vidro, né? A gente tem sido desafiado cada vez mais a trabalhar para assegurar as garantias e analisar as garantias dos produtos que estão no mercado. Então, a quebra espontânea dos vidros, que foi citada,
ela é um item recorrente no meu dia a dia nas usinas, e eles quebram de forma muito espontânea. A gente já também comprovou o que o Lucas falou, ou seja, não é só um ajuste de tamanho de braço de fixação do tracker, tem a ver com a própria estrutura do vidro, tem a ver com uma evolução nas simulações para simular os trackers e os vidros como um elemento dinâmico, né, e não um elemento estático. E isso tem trazido vários desafios, então a gente tem feito várias análises com relação à qualidade e garantia de produtos. Reduzir tarefas perigosas e inseguras, então eu acho que as novas tecnologias, elas tendem a reduzir o contato do ser humano com itens perigosos da eletricidade, ou itens perigosos do dia a dia. E aí eu acho que vem um primeiro grande mercado de novas tecnologias, que bem como o Lucas apontou, a eficiência dos módulos aumenta, as tecnologias vão mudando, o tamanho dos módulos vai mudando, e o primeiro sinal que esse mercado está dando é o de recuperar o que foi mal construído ou não foi cuidado. Eu acho que existe um sinal equivocado como um todo, né, do mercado, que passa-se a imagem que a energia solar não precisa de manutenção e carinho, né, mas ela só vai durar 25 anos exatamente se ela tiver uma boa manutenção e um bom cuidado, né? Então, existe um amplo mercado de novas tecnologias para recuperar as usinas em operação, para reformar, repotencializar e fazer o retrofit. E são termos que se misturam, porque eu posso pegar uma usina que está desempenhando mal e simplesmente levar ela para cima sem mexer em nada, só fazendo pequenos ajustes de configuração, ajustes de tracker, tirar o sombreamento, enfim, sem mexer em tecnologia. Mas eu posso agregar potência, posso trocar os módulos, posso agregar uma bateria para aumentar o valor daquela energia naquele ponto, né? E a gente fez vários estudos simulando aonde inserir baterias, em que escopo isso teria valor, e realmente eu acho que isso vai determinar um novo modo de operar o mercado, que vai ser reformar e repotencializar. E, finalmente, e não menos, e muito importante, é dar destinação para os resíduos, ou requalificar os resíduos da cadeia fotovoltaica, que já não são poucos, né? Então, eu vejo um movimento de inovação para a cadeia de reciclagem, de reutilização, e eu peguei um número aqui que não apareceu, acho que cortou o slide, mas há uma previsão para 2035 de que exista ali 60 a 78 milhões de toneladas de resíduos solares no mercado, né? Isso começa a acontecer no Brasil, ou seja, até pelo próprio fato dos primeiros módulos que a gente instalou tinha 200 watts, 240 watts, e hoje eu tenho um módulo que tem 700 watts, né? Então, não está difícil fazer o retrofit, mas eu fico com módulos mais antigos à disposição ainda do mercado, mas o que a gente vai fazer? Vai reciclar, vai dar uma destinação social, vai utilizar isso como um elemento de desconstruir o módulo e produzir mais silício ou mais tecnologia. Então, acho que nesse cenário é que eu vejo as novas tecnologias sendo desenvolvidas, e todas elas muito aplicadas em todas as fases do ciclo de vida da usina. Então, eu trouxe alguns exemplos, só para contextualizar o que eu falei, né? Se eu pensar, por exemplo, em novas tecnologias com aplicação de drones, tanto em obras residenciais como em obras de usinas solares de microgeração, mini geração ou geração centralizada, e eu comentei com o Lucas ontem, a gente estava falando assim, não se trata de ter a tecnologia disponível, se trata de ela estar acessível, né? E cada vez mais essas tecnologias de drone, inteligência artificial, gêmeos digitais, estão se aproximando, obviamente precisam de uma ciência, de uma aplicabilidade, uma aplicação muito inteligente, né? Falta ainda um pouco de espaço também para a ciência trabalhar junto às usinas, mas eu acho que isso está se tornando cada vez mais recorrente. Mas hoje, por exemplo, o planejamento de uma usina feita com drone, eu consigo uma precisão imensa para eu fazer melhores projetos de drenagem, que são um problema hoje, a água é um grande problema, o solo é um grande desafio das usinas como um todo. Eu tenho precisão milimétrica para conseguir fazer bons projetos. Existe a parte dos drones para acompanhar a execução de usinas, de telhado e de solo. Você consegue controlar a movimentação de estoque, a curva S de construção das usinas, monitorar ordens de serviços para reforma ou para ações de operação e manutenção. E, finalmente, as imagens térmicas,
que são um recurso. Eu me lembro quando eu fui comprar a primeira câmera termográfica, era um absurdo de cara, e os custos reduziram-se exponencialmente, mesmo com as cargas tributárias elevadas que a gente ainda tem no país. A utilização da termografia ela passou a ser um item padrão hoje para todos os nossos funcionários. Por exemplo, tem um celular com uma câmera termográfica razoavelmente boa e os drones, efetivamente, trabalhando para detectar pontos críticos nos módulos, em toda a operação da usina, comparar as fotos RGB com a infravermelha, conseguir fazer boas leituras de imagens e rastrear isso de forma progressiva. Então, agregar o drone como tecnologia de diagnóstico e de operação e de design em todas aquelas etapas do ciclo de vida passou a fazer sentido, né, e passou a fazer sentido do ponto de vista econômico, né, para reduzir o número de pessoas caminhando dentro das usinas, por exemplo. Dentro, por exemplo, da construção e da inspeção de usinas, também eu tenho reparado um avanço de tecnologias robóticas, justamente para tirar o ser humano de dentro da operação. Então, na parte de construção, a parte de marcação topográfica, distribuição de estacas, né, esse robozinho, por exemplo, é um dos que eu peguei como exemplo, ele faz isso, ele faz o georreferenciamento, reduz a necessidade de equipes de topografia, aumenta a velocidade, né, e qualifica melhor uma usina, aumentando a sua velocidade. E um outro robô que me parece fazer mais sentido, eu vi vários vindo da Índia, dos Estados Unidos, robôs de inspeção mesmo das usinas, que caminham dentro das usinas de forma autônoma. Eles têm uma câmera termográfica, têm uma câmera para fazer as fotos RGB, e fazem um diagnóstico de conectores MC4, de termografia, a altura de vegetação. Então, assim, você consegue eliminar a presença do humano num ambiente que o robô poderia agregar tecnologia e fazer um diagnóstico já com alguma inteligência incorporada no próprio processamento da imagem, né, disparando os tickets automaticamente. Então, eu acho que na feira da Intersolar, na próxima semana, vai ter alguns robôs desse tipo, né, mas eu tenho reparado que isso tem aumentado de forma progressiva nas usinas. Da mesma forma, montar. Né, a montagem dos módulos, igual vocês viram, os módulos estão ficando com 2,40 m, 2,50 m, 3 metros, cada vez mais difícil a manipulação do ser humano. Imagina manipular um módulo de 3 metros em cima de um telhado. Eu até acho que no Brasil a gente tem uma política equivocada de permitir que módulos de 2 metros sejam instalados em telhados, diferentemente do mercado mais maduro, onde esses módulos não são permitidos no telhado, porque não faz sentido você ter um módulo tão grande, manipulado com uma carga de vento tão elevada. Mas eu tenho reparado que, em alguns mercados mais carentes de mão de obra, o uso de robôs para montagem dos módulos de forma quase 100% autônoma e semi-autônoma tem sido utilizado de forma sistemática, reduzindo o custo, aumentando a velocidade, enfrentando a escassez da mão de obra, que é um tema que eu sempre volto recorrente quando eu encontro a Roberta da GIZ, quando a gente fala de formação de profissionais, né, e a agregação da inteligência artificial e da visão computacional. Eu acho que o tratamento da imagem hoje, para a gente, é muito importante na operação das usinas. Então, a gente tem tratado imagens de drone para identificar a altura de vegetação, qualificação de vegetação, e eu acho que isso é uma tendência crescente. Na parte de limpeza, eu não vou lembrar o número, talvez o Lucas lembre, existem alguns milhões ou centenas de milhões de reais ou de dólares deixados na mesa pelo fato dos módulos estarem sujos. Né? Então, a gente imagina, e quando a gente vai andar numa cidade, a gente vê vários telhados, e eu vejo muitos módulos fotovoltaicos já da cor de limo, né? Bem sujos, sem a devida manutenção, e isso representa muito dinheiro deixado na mesa, né? E eu acho que a gente tem que potencializar e valorizar esse recurso. Então, acho que a tecnologia robótica, como um todo, hoje tem entrado com maior força no mercado. Então, robôs autônomos, semi-autônomos, que vão para o telhado, vão para o solo, são operados com tratores ou não. E, por incrível que pareça, cada vez mais empresas que fazem limpeza com drones, né, que tem uma conexão de água relativamente pressurizada, você não pode jogar uma água muito pressurizada nos módulos, mas eu imagino que você está num telhado, numa região com muitos telhados, o drone para lavar,
reduz os riscos trabalhistas, você não precisa subir no telhado, botar a linha de vida, colocar em risco, e usar o drone, talvez, num cenário onde eu tenho milhões de telhados, como no Brasil, agregar aí a legislação, como sobrevoar com o drone, como limpar os módulos para aumentar a sua participação efetiva no mercado de energia. E quando a gente combinar bateria com energia solar, a gente vai ter uma sinalização de preço horária, ou com alguns horários, onde a gente vai ter que fazer um trade de quando injetar, quando consumir, né? E isso determina exatamente uma lógica de como é que eu vou lavar isso, eu tenho que estar com isso disponível para carregar minhas baterias. Então, talvez a lógica de eu buscar um custo nivelado de valor elevado acelere a agregação de tecnologias no dia a dia para eu permitir que as minhas usinas entreguem mais, né, e de acordo com o plano de planejamento energético mesmo, né? A gente precisa considerar a energia fotovoltaica como um participante ativo do sistema elétrico brasileiro, né, e os impactos hoje são sentidos por todos os setores, mas menos dos impactos negativos, eu enxergo os impactos positivos de trazer uma avalanche de tecnologias e investimentos para que esses recursos sejam devidamente valorados e bem cuidados. Então, eu entendo que isso é um grande ganho que a gente tem. O Lucas chegou a citar a questão dos drones e da imagem de eletrominescência. Com relação às garantias, eu citei para vocês aí a questão dos vidros, né? Eu tenho sofrido bastante com as trincas espontâneas dos vidros. Os vidros dilatam de forma diferente, o vidro de cima e de baixo, os painéis chegam a flambar. Tem módulos montados fora do esquadro, então qualquer desnível da montagem do esquadro criam trincas muito, muito fluidas, muito orgânicas sobre o módulo. Mas agregar, né, a gente, até pouco tempo atrás, fazer teste de eletrominescência era um tema que estava distante do dia a dia nosso, e hoje as câmeras se tornaram mais baratas, mais simples, né, as fontes para eu poder alimentar o polo positivo dos módulos, para que eles emitam aí a radiação que eu preciso para ler a qualificação do módulo por dentro. Então, hoje está em drones, tem estruturas manuais que podem ajudar a leitura de eletrominescência. Também acho que isso vai ser uma tendência de mercado, porque as garantias dos módulos vão ser solicitadas em algum cenário, e os ensaios de eletrominescência, a qualificação desses ensaios, ela vai exigir bastante esforço de tecnologia e bastante esforço de ciência para a gente dar essa segurança para todo mundo que investiu o seu dinheiro e os seus recursos nos módulos. E, finalmente, o Lucas citou a agrovoltaica, é um dos temas da minha paixão. Toda vez que eu encontro com a turma da GIZ e os professores, eu sempre conto das minhas experiências, e eu tenho feito algumas. No próprio pastoreio, a gente tem testado o pastoreio com vários tipos de animais, então a ovelha é um deles. Eu vi um caso de um porco, mas a gente não conseguiu testar ainda. Mas, assim, o pastoreio associado a robôs para cortar grama, associado ao agrovoltaico para fazer culturas, a própria manta que o Lucas citou, de reflectiva, a gente está usando numa fazenda nossa, e aí a gente teve os ganhos, oferiu os ganhos que o Lucas citou, de 8%, mas, ao mesmo tempo, a gente teve alguns impactos no circuito de drenagem. Então, eu ganhei na refletividade, ganhei no não custo de ter que fazer a poda das usinas, por exemplo, que a grama cresceu de forma muito menos agressiva, onde ela poderia causar sombras, mas, em compensação, eu tive que fazer um retrofit no meu sistema de drenagem, porque a água aumentou um pouco a velocidade, né? E aí esse equilíbrio de soluções e inovações acaba que a gente é desafiado no dia a dia, e cada região, cada fazenda tem a sua peculiaridade. Eu acho que eu cheguei a comentar também, ou seja, a gente tem a parte dos polinizadores como um desafio. Hoje em dia, eles moram dentro dos inversores, dos quadros elétricos, muita abelha, marimbondo. A parte de cupins e formigas tem aparecido de forma bastante grande, coelhos. A gente pegou outro dia inúmeros coelhos dentro de uma usina com menos cabos. Então, assim, tem vários desafios que agregam, a gente tenta trazer isso para dentro do valor. Ao mesmo tempo, eu vi pesquisas internacionais dos coelhos sendo também para o pastoreio solar. Então, assim, eu acho que agregar valor aos recursos
hoje distribuídos, e é um grande mote de desenvolvimento do mercado, e eu entendo que esse vai ser o nosso desafio, desafiar todos os profissionais do mercado a continuarem com o seu trabalho. Pessoal, então era isso que eu queria contribuir, complementar aí o que o Lucas falou. Tá? Meu contato está aqui, estou à disposição para bater um papo com vocês, conversar mais sobre as novas tecnologias, há demandas diárias no mercado. Então, queria agradecer mais uma vez a GIZ, a Cooperação, ao Ministério da Educação, ao Energif, ao Lucas e o time da Federal de Santa Catarina pela oportunidade de estar representando a BGD aqui. Tá bom? Obrigado, pessoal. Boa tarde. Tudo de bom. Obrigada, Café. Obrigada, Lucas. Enquanto a gente estava ali, vocês estavam apresentando, eu cutuquei aqui as pessoas no chat para elas mandarem suas perguntas. E como eu já tinha dado um spoiler para vocês, a maioria das pessoas são professores, então eles perguntam mesmo, que o professor não tem medo. Não é que nem aluno, né, que não fala. Então, o Ezequiel Júnior de Lima, ele perguntou quando o Lucas ainda estava falando, então acredito que seja uma pergunta para o Lucas, mas claro, se o Café tiver algo a acrescentar, sinta-se à vontade, tá? Ele perguntou, o vidro não é um material isotrópico? Então, né, com relação ali às questões das trincas do vidro que o Lucas trouxe e que depois o Café também falou um pouquinho. Tá no... Todo mundo, obrigado, Amanda. Primeiro, Café, valeu pela apresentação, tá ótimo sempre ter tuas contribuições, né, e insights, muito bom. Ezequiel, boa tarde, né, e agradeço a todos os professores aqui pelos questionamentos, né. Vamos lá, eu não sou especialista em vidro, tá, então, assim, vai ter possivelmente, né, professores mais capacitados para trazer os insights específicos do vidro. Mas o vidro em si, eu entendo que, se a gente olhar de maneira mais ampla, ele pode até parecer uniforme, né, isotrópico, mas de maneira microscópica ele não é isotrópico, ele é anisotrópico. O vidro é um material amorfo, né, no sentido de o vidro ele tem imperfeições, ele tem mudança nas suas características, e acho que assim tem bastante disso associado a como a têmpera ou a ausência da têmpera acaba sendo uma fragilidade nesse caso. O vidro, naturalmente, quando a gente constrói o vidro, ele tem tensões residuais que estão ali associadas à sua construção. Quando eu faço a têmpera, eu garanto que o vidro ele foi adequadamente, sabe, que ele foi adequadamente encapsulado, que essas tensões elas estão ali presas, né, e que para eu conseguir, de certa maneira, manifestá-las, eu preciso entregar muita energia para aí o vidro romper, né, e ele liberar toda essa energia ali que estava associado à sua construção. Quando o vidro não está temperado, é mais fácil a gente liberar, manifestar essas tensões residuais. Então, na essência, esse é o prejuízo de a gente não ter trinca e de a gente ter uma característica, né, de certa maneira, amorfa no vidro. Mais ou menos, tá, Ezequiel? Mas essa pergunta aí a gente tinha que chamar um professor de vidro para ir na mosca. Mas A acho próxima que pergunta... como... Desculpa, o Café quer acrescentar alguma coisa? De Não? boa, tranquilo. Eu acho que só um complemento, Lucas, quanto à questão ali de vidro, caso alguém tiver alguma curiosidade a mais, eu sempre faço isso e tento puxar artigos e coisas que a gente já fez no laboratório. Então, vocês podem procurar nas bases de dados, tipo no Lattes, coisas assim, e existe um artigo sobre quebras de vidro em um congresso nos Estados Unidos de 2023, da Marília Braga. Então, vocês podem dar uma olhadinha um pouquinho sobre o que o Lucas falou na apresentação dele nesse trabalho também. A próxima pergunta, você já estava ansioso, Lucas, quer responder a próxima pergunta? Não, eu queria Que passar é do Carlos Gomes? Como eu falei já, Café, manda ver, a próxima é tua. Qual que é? Eu não acompanhei. Amanda, por favor. A próxima pergunta aqui na sequência é o Carlos Gomes perguntou, quais seriam as características técnicas do vidro? O pessoal gostou do vidro, tá?
do vidro de módulos fotovoltaicos adequados para os locais quente e úmido, como é o caso da Amazônia. Olha, eu não sei se teria uma diferença de. Acho que todos os vidros seriam aplicáveis a regiões, ou seja, existem estudos que diferenciam o comportamento dos módulos em diferentes climas: frio, seco, úmido. Obviamente vão ter tecnologias que vão se sobressair melhor num ambiente quente e úmido, mas eu não teria assim de bate-pronto, principalmente sobre vidro. Não acho que não há diferença de desempenho, né, para locais. Assim, eu não sou estudioso, como o Lucas também falou, então eu diria que o módulo em si talvez tenha características que precisam ser revistas quando ele vai para a beira do mar, o grau de proteção dos materiais com relação à salinidade, ou o grau de umidade. Talvez um filme fino tenha um melhor comportamento do que um silício, mas isso eu acho que teria que aprofundar muito. O vidro, realmente, eu não tenho como responder de forma assertiva, não. Não, eu acho que Lucas? não, é isso também, né? A gente acha que não tem uma construção diferenciada do módulo para ambientes de elevada umidade, como um produto de prateleira, né? Assim, a gente poderia exigir do fabricante, assim como a gente pode, assim, o módulo fotovoltaico é uma receita de bolo. Eu posso mudar a receita. Eu posso mudar a receita. Desde que eu compre em grandes quantidades, eu posso dizer exatamente qual é o fermento que eu prefiro, qual é o trigo que eu prefiro, tá? Então, a gente pode mudar o Bill of Materials, né, o BOM do material do módulo fotovoltaico, essa lista, mas para grandes projetos, né? Grandes usinas. E aí talvez seria o caso, se a gente quisesse, né, de tentar trazer alguma característica que pudesse, que esse módulo pudesse sobressair, né, em regiões, por exemplo, como a região amazônica. Mas eu não vejo que a gente tenha particularidades suficientes, só por ser a região amazônica, para que a gente devesse fazer isso, né? A gente vai para regiões em que são muito agressivas, como o Café falou, regiões em que a gente tem uma névoa salina muito importante, amônia, que são granjas. Aí sim, aí a gente começa a ter características que levam a certificações dedicadas para isso. O módulo ele tem características diferentes, mas eu acho que a gente não precisaria nesse caso, né, olhar talvez com um diferencial tão grande somente como sendo Amazônia nesse sentido. Perfeito, Lucas. Eu concordo. A gente teve ali uma introduçãozinha da Roberta e da Jéssica, então hoje eu vou tomar o espaço de pegar 10 minutos aqui para perguntas, tá? Então a gente termina 8h40, excepcionalmente. E aí, puxando já o Francisco Santos, espero que vocês possam, né? Claro. A gente já sabe que a Amanda está em outro fuso horário, né? É para quem não sabe. Não, nem tem a ver com isso. Às 15h40, né? Horário brasileiro. Eu falei 8h40? Tem assunto para ficar até 8h40, mas hoje não. Desculpa, perdão. Então, para todos que já sabem, né? Eu sempre vou estar aí trocando 3h40 a 8h40. Eu estou na Alemanha para contar um pouco para vocês da minha vida. Então, o Francisco Santos, ele perguntou para o Lucas, mas também para o Café. No estudo de eficiência da reflexão do tipo de cobertura do solo, inclui-se os casos de cobertura vegetal, como no agrifotovoltaico? Então, né, mudando ali os tipos de solo, a gente não teve, né, no nosso projeto de CTG, só com grama, por exemplo. Isso, a grama alta ou baixa, a grama seca ou úmida, a grama seca ou úmida no sentido de grama, assim, grama queimada, né? Grama bastante mais amarronzada ou grama verdinha. Nesse nosso projeto especificamente a gente não trabalhou. Contudo, a gente caracterizou muitas, vamos chamar, muitos tipos de solo e as muitas características do que a gente pode ter no mato. Então, por exemplo, o Café deve estar assim, não se perguntando, mas
para a equipe de OIM, né, o dono da usina deve se perguntar, um mato alto ou um mato baixo, ele traz algum prejuízo para o meu albedo? Não traz. Não traz. Para o albedo não traz. Eu não tenho nenhum tipo de mudança significativa no albedo em relação à altura do meu mato. Agora, um matinho mais, né, um matinho que foi, né, digamos assim, queimado, né, que ele já tem mais uma tendência de ir para um solo super seco, né, assim, aquele solo já mais palha. Ele tem diferença em relação ao meu solo verdinho? Tem. Aí eu tenho mudanças de albedo, né? Aí eu tenho uma depreciação desse albedo, né? Uma redução pequena, mas eu tenho uma redução pequena desse meu albedo. Nós não fizemos isso no nosso projeto. Nós não fizemos nosso projeto. Temos uma dissertação de mestrado específica nesse tema, né? Então, isso, né, também está nas publicações aí que vocês podem achar. Mas, basicamente, as culturas, se forem verdinhas, basicamente vão ter pouca influência sobre o albedo, eu diria, tá? Então a gente não vai ter ganhos se eu plantar alface, ou se eu plantar grama, ou se eu plantar cebolinha, sabe? Os tons de verde, assim, mesmo não tendo plantado e verificado esses albedos, meu sentimento é que as mudanças seriam quase que negligenciáveis na geração. Perfeito. Café? Então, eu acho que o Lucas falou tudo. A gente tem, na verdade, um comportamento atípico. E eu não sei se é científico, mas seria interessante, não sei se vocês pesquisarem. O fato de eu ter os módulos, a sombra e o orvalho, torna sempre a grama das usinas fotovoltaicas mais verde que a da vizinhança. E a gente tem invasão de boi, em muitas regiões o boi arranca, bate na seca para comer a grama dentro da usina. Então, a invasão de animais das fazendas vizinhas, ela é constante, um desafio muito grande para a gente. E aí eu acho que o orvalho talvez impacte um pouco ali mas no comportamento em si da vegetação. Não sei se vocês já fizeram essa pesquisa, mas é algo que seria interessante analisar se o fato do gotejamento do orvalho mantém minha grama mais verde do que o da vizinhança, e isso impacta um pouco na operação. Agora, no albedo, talvez a sombra, quando o mato cresceu muito em algumas usinas, onde a gente tinha um disparo para fazer a zeladoria mais tarde, eu entendi o mato e aquela sombra, aquele tanto de sombras ali, como quase um corpo negro ali, tirando um pouco do meu albedo. E eu, assim, na hora que eu fui medir a energia, o mato mais alto me trazia uma sensação que eu estava perdendo energia efetiva. E o Lucas falou que não, então eu nunca tinha medido, mas eu tinha essa sensação do meu albedono estar enxergando um corpo negro ali, quando tinha aquele tanto de mato. Tá, não, aqui tem um ponto, só para fechar a questão do café, né? Nessas avaliações que nós estamos colocando, né, é algo como se eu tivesse um solo todo verdinho, com mato curtinho, né? E aí esse mato todo cresceu, né? Então tenho só uma variação da altura, densidade dele, mas não é o que tipicamente acontece no sentido de, às vezes eu tenho um solo natural, o qual eu tenho, né, assim, um crescimento, né, desses matos, e aí eu já começo a ter, com o crescimento do mato, um prejuízo, muitas vezes, do albedo, dependendo do solo, porque o mato que está crescendo tem uma reflexão pior do que o solo natural, do que o solo nativo. Então, nesse caso, sim, né, assim, eu tenho um prejuízo do albedo, porque se eu mantivesse o solo natural lá, né, a minha areia, né, ou o solo natural, talvez eu tivesse mais reflexão. Mas especificamente para o tipo de matinho que a gente mediu aqui, essa variação somente na altura, né, a gente não tem prejuízos tão grandes na geração e no albedo medido. Legal. Então, eu vou, assim, tem outras perguntas no chat, mas não vai dar tempo. São 8h40 da noite e todas as pessoas têm mais compromisso. Então, a gente vai fazer mais uma pergunta, que é a pergunta do Rodrigo, direto para o café, e aí depois a gente vai para o encerramento, tá? Então, o Rodrigo Manuel perguntou, com relação ao desligamento rápido, né, o AFCI, exigido pela recente NBR, esse dispositivo já é uma realidade no Brasil? É uma realidade no mundo inteiro o dispositivo de religamento. Como o Lucas citou, é uma norma nova e polêmica.
né? Você tem tecnologias que já vêm com isso agregado, você tem tecnologias externas. Qual é o grande desafio, na minha visão? É o instalador, ou quem for instalar os dispositivos de ligamento rápido, realmente instalar um botão que funcione. Então, eu acho que você instalar só um botão para o corpo de bombeiro apertar e aquilo não ser funcional, é o que me preocupa hoje. Agora, tem disponibilidade, tem tecnologias testadas, e aí, se você me permite uma recomendação, Rodrigo, vai e adquira tecnologias que têm uma comprovação de ensaio que ela realmente cumpre com a sua função de desligamento rápido, esteja normatizada, porque senão eu já vi tecnologias que é simplesmente um botão para boi dormir. Minha preocupação é essa, tá? De colocar mais um componente sem estar certificado ali no combate ao incêndio. Eu tive várias reuniões com o Corpo de Bombeiros e manifestei minha preocupação. Então, a lógica de vistoriar a instalação e testar a funcionalidade dos dispositivos, eu acho que ela que vai determinar o devir do sucesso. Mas ela já está disponível. Eu imagino que todos os fabricantes de inversores ou de dispositivos de ligamento rápido estarão oferecendo essas tecnologias aí no mercado de forma bastante comum, tá? Uhum. Lucas? Tá no mudo. Desculpa. Eu falei que eu concordo e assino embaixo em tudo que o Café falou. Perfeito. Eu sei que a gente tem perguntas muito interessantes no chat. Depois a gente vai passar os contatos. Vocês podem encaminhar as perguntas para o e-mail que mandou o link para vocês também, que sou eu que respondo. Então, a gente vai sempre estando em contato. E vocês vão me ver mais vezes. Então, se surgir dúvidas de palestras passadas, que vocês querem falar comigo alguma coisa assim, vocês podem falar também por via daquele e-mail. Muita gente também tem meu WhatsApp. É só mandar uma mensagem sem nenhum problema. Então, queria... A Roberta abriu a câmera. A Roberta quer falar? Quer dar tchau? Não? Tá Vou bom. dar tchau e agradecer. Aproveitar que você deu a deixa. Café e Lucas, muitíssimo obrigada. Foi demais, mais uma vez. E a banda também, brigadão aí pela condução. Maravilhoso. Obrigada, Roberta. Então, queria muito agradecer ao Lucas e ao Café por estarem aqui. Quiserem dar suas últimas palavras. Quero só agradecer, muito feliz, né, mais uma vez, de participar aqui da abertura junto com vocês. Não quero deixar de convidá-los também para... Você vai deixar a deixa do próximo encontro, Amanda? Bom. Então tá, então de convidá-los para o nosso próximo encontro, né? Essa é uma série de encontros, né, junto com vocês. Então, por favor, não deixem de assistir o nosso próximo, no dia 2 de setembro, né, no tema de eficiência energética e várias outras coisas associadas. A Amanda depois faz o nosso pitch, né, do tema completo, né, mas esperamos vê-los no próximo e em todos os nossos outros. Agradeço mais uma vez, Café. Um prazer, tá? Muito bom fazer junto contigo aqui a dobradinha. Beleza. Obrigado, Lucas. Bom demais fazer a dobradinha contigo também. Um prazer, uma honra. Obrigado, Amanda. Obrigado a Geise, a Roberta, a Jéssica pelo convite, a oportunidade. Deixar um abraço para todo mundo que participou. E o Ezequiel fez um convite para a gente tomar um café. Vamos tomar um café, Ezequiel. E quem sabe no final da tarde uma cervejinha também para falar sobre energia solar. Obrigado, pessoal. Boa semana para vocês. Então tá, pessoal. Muito obrigada, Café e Lucas. Fica aí o pitch para a semana que vem, daqui a 15 dias, que o tema vai ser automação e controle para eficiência energética e inteligência artificial no processo produtivo sustentável. A gente vai anunciar as pessoas nos próximos dias, e eu espero que todo mundo esteja aqui para valer às minhas 8h40 aqui da noite, né? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Então, assim, se eu não tenho desculpa para estar aqui 8h40, eu espero que todo mundo também esteja aqui até o final. Porque a gente sabe que no primeiro treinamento, né, Roberta, tem um monte de gente, e daí vai se perdendo aí ao longo do caminho. E se perder ao longo do caminho, não tem certificado, tá? Não dá para chorar. A gente também vai passar um formulário que depois eu vou mandar para vocês por e-mail para vocês terem. Não sei se a Roberta tem o link rapidinho aí para a gente mandar aqui no chat. Mas não se preocupem, que eu vou mandar por e-mail para vocês amanhã, na manhã da Alemanha, e aí a gente se vê então no dia 2 de setembro, às 14, no Brasil. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada.